Pessoal, só para encerrar de vez esse assunto e fechar a tampa do caixão, né? Como a gente mostrou já ao longo do estudo, o próprio Estevão chama de igreja o pessoal ali que estava no deserto, correto? Em Atos 7,38. Este é o que esteve na eclésia, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras vivas para nos dar. Isso é muito óbvio, né? Porque a Assembleia ela começou com Israel. E, né, o que muitos falam no mistério, né? O mistério manifestado é a igreja que não existia. Não. Também isso é uma falsa afirmação. O mistério que Paulo fala, que não foi manifesto há gerações, mas foi manifesto agora entre os apóstolos e profetas, é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Ou seja, o mistério não é a igreja que não existia e passa a existir no primeiro século, isso é mentira. É que os próprios textos aqui, quando a gente contextualiza, Paulo fala do mistério que esteve oculto nos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o foco é Cristo nos estrangeiros, ou seja, o mistério que esteve oculto era o quê? Era o enxerto dos estrangeiros e ambos como um só povo. Não que Deus não tinha salvado estrangeiros, a gente vê, inclusive tem livros escritos por estrangeiros na Bíblia hebraica, correto? Mas esse é o mistério. E eu vou provar também entre os primeiros cristãos. Vamos ver os comentários deles? O que Clemente de Alexandria fala? Será que não existia a igreja? Vamos lá. Tradução literal da obra Estromata. Pois uma é a verdadeira igreja, aquela que é desde os justos antigos, segundo a disposição de Deus, convergindo para uma só assembleia, e os justos em cada tempo são reunidos em um só. Ele está falando justamente aquilo que eu falei, porque ele sabe interpretar texto. Clemente, mais uma vez, de Alexandria, na sua obra Estromata. Portanto, a antiga e católica igreja é uma só, aquela que segundo os patriarcas e os profetas, e aquela segundo Cristo e os apóstolos, ou seja, segundo os patriarcas e os profetas, e segundo Cristo e os apóstolos. E quando ele fala católica, ele está falando universal, tá? Ele não está falando da religião que surgiu no quarto século, que isso fique bem claro. Orígenes diz assim: a igreja existiu desde o princípio, e desde o princípio não faltou aos justos, mas sempre houve a congregação dos santos. Orígenes. Se alguém considerar a igreja dos antigos, encontrará que ela não era carnal, mas espiritual. Eusébio de Cesareia. Que mesmo antes da vinda de Cristo, a igreja dos que temem a Deus não era desconhecida, mas também já existia então. Agostinho de Hipona. A igreja desde Abel, como diz a Escritura, peregrina até o fim do século. Então, pessoal, é muito claro. Essa coisa, eu respeito o dispensacionalismo pré-tribulacionista, mas eles têm a necessidade de fazer essa separação. Por quê? Porque é uma pregação egocentrista. A igreja não vai passar por isso. Quando vê santos ali sofrendo no Apocalipse, sendo perseguidos, ali são só os judeus, não é a igreja dos gentios. Só que não, pessoal, entendeu? Então toda essa coisa, né? Olha, lá em Apocalipse 3, o termo igreja não aparece, né? Porque a igreja já sumiu, foi arrebatada. Então dali é sofrimento, a igreja já não está. Isso não é verdade. Quer dizer que também a igreja não está em Apocalipse 19, Apocalipse 20 no reino milenar, Apocalipse 21 também não aparece o termo igreja. Então isso não tem nada a ver. Então eu estou provando por A mais B, provei tanto na língua, você pega a Septuaginta, o termo igreja ele aparece na Bíblia hebraica. Porque a igreja ela começou com Israel. E o mistério
pelo contexto das cartas de Paulo, revelado não é o surgimento da igreja, e sim os gentios enxertados e fazendo um só corpo, porque o muro foi quebrado. Não há judeu nem grego, não há essa separação que as pessoas fazem nos dias de hoje. E a própria história, os próprios primeiros cristãos já sabiam, porque eles sabem interpretar texto, que a igreja ela já é antiga desde os patriarcas e profetas, correto? Então, espero estar encerrando este assunto com base, é claro, nos textos bíblicos e na história.